É verdade, Jesus. Aleluia. E se ele retroceder, diz o Senhor, a minha alma não tem prazer naqueles que retrocedem. Aleluias. Então nessa noite o Senhor pergunta para mim e para você: qual é a decisão que você tem tomado? Aleluias. Quer ser firme? Aleluias. Porque assim o Senhor nos compara como um homem prudente que edifica a casa na rocha. Tem que ter decisão. Tem que ter decisão. Aleluia, glória a Deus. Quando Nicodemos foi ter com Jesus e falando com Jesus: Jesus, eu sei que tu és varão de Deus, eu sei que tu és o Messias, por quê? Ninguém faz nada se Deus não for com ele, tu és. E como que eu faço? E Jesus disse: Nicodemos, você precisa tomar uma decisão. Porque para servir a Deus precisa nascer de novo. Aí Nicodemos disse: mas Senhor, como pode um homem já velho voltar a entrar no ventre da mãe para nascer novamente? Aí Jesus disse para Nicodemos: Nicodemos, é necessário nascer da água e do Espírito. Então ali havia uma decisão que ele queria renunciar a vida que ele levava, as coisas que ele fazia, para nascer de novo, para seguir a Jesus. Quando Jesus disse para os discípulos: olha, segue-me, Jesus viu ali Levi, cobrador de impostos, chamado Mateus, e o chamou. Ele disse: segue-me. Aleluias. Tome a sua cruz e segue-me. Renuncie a si mesmo. Foi uma decisão que ele tomou. E o Senhor me lembrando de Pedro quando estava nesse versículo na mente, e veio um monte de coisa assim, irmãos. E o interessante é que Pedro passou 3 anos e meio aproximadamente andando com Jesus. Andou sobre as águas, viu os milagres, multiplicação dos peixes. Mas quando Jesus estava próximo a ser crucificado, Pedro ainda não tinha tomado a decisão dele, não. A Bíblia diz que quando Jesus ia ser pego pelos soldados, Pedro tira a espada e corta a orelha do soldado. E Pedro ainda não tinha se decidido se ele queria ou se ele não queria seguir a Jesus. Porque a Bíblia nos relata que dali em diante Pedro ainda nega Jesus. E aí Pedro dá uma retrocedida porque havia dúvidas ainda. Ainda havia dúvidas em Pedro, se ele serviria ao mestre ou não. Talvez por temores e por se achar incapaz, mas ainda havia dúvidas. E às vezes, irmãos, a dúvida, o medo, a insegurança de falar: Deus, mas eu não tenho nada, eu não sou capaz. Nós não nos decidimos se queremos servir a Ele ou não. Aleluia. Se queremos fazer aquilo que Ele manda ou não. Aleluia. Mas a Bíblia fala que quando Ele chama, Ele capacita. É verdade. Aleluia, glória a Deus. Que quando Ele chama, Ele aperfeiçoa. A Bíblia diz que aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para terminar. Eita, Jesus. Aleluia, glória a Deus. Mas Aleluia. para isso nós temos que tomar a decisão se queremos que aquele que começou a boa obra termine ela. Faça que nem Paulo, aleluia, combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Aleluia, glória a Deus. A minha decisão é correr, é fazer, aleluia. E o Senhor te chama nessa noite. Dá uma alerta na vida do ouvido e diz: o que tu queres? Aleluia, Deus.
Aleluia, que eu te faça. O que tu queres que eu te faça? Aleluias. Tome uma decisão que nem a mulher do fluxo de sangue. Decida-se a vencer a multidão, a romper a cada um ali que esteja querendo barrar a tua vida, e toque no Senhor. Aleluias. Glória a Deus. Aleluia a Deus. Tome uma decisão, quer seja ela em qualquer parte, porque às vezes achamos, irmãos, que está bom do jeito que está, mas o Senhor diz: eu quero mais além, eu quero fazer mais além, mas eu preciso que você tome uma decisão, quer ir a fundo. Aleluia. A Bíblia fala sobre Ezequiel, o profeta Ezequiel, se eu não me engano é em 46, que Jesus o chama, leva ele em frente ao rio Quebar, e ali o Senhor fala: vai, Ezequiel. E ele dá 2 passos e ele diz que a água deu no tornozelo, e o Senhor chama de novo a ele, e ele fala: eu vou mais um pouquinho, e a água vai até o joelho, e o Senhor chama de novo ele, e ali a Bíblia fala que ele mergulha na água. É assim que o Senhor diz para mim e para você. Aleluias. Eu não quero nada artificial com minha decisão. Eu quero te levar para o sobrenatural. Eu quero que você mergulhe na minha presença. Aleluia, meu Deus. Eu não quero nada por cima com minha decisão. Quando eu te chamar, vim até o meu encontro. Glória a Deus. Aleluia. Que eu quero fazer com que você seja inundado pelo Espírito Santo. Aleluia. E às vezes nós não tomamos a decisão, irmãos, Deus fala: vai, gente, não. E Deus tem insistido, como o nosso irmão Itamar falou aqui, Deus não desiste, Ele continua insistindo. Ele continua insistindo até Ele ouvir uma decisão positiva da gente. Até Ele ouvir: não, Senhor, agora eu vou. Agora eu passo pelas barreiras, eu enfrento qualquer coisa com o teu Espírito, eu vou, Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Porque Jesus avisou para os discípulos, mas eles falaram: não, eu vou. Jesus disse: ó, vocês irão morrer por amor ao meu nome. Eles disseram: não, eu vou. Deus opera através da minha e da tua decisão. Deus trabalha através da minha e da tua decisão. A Bíblia fala lá em Deuteronômio 28, diante do monte, Deus disse assim: ó, eis que diante de ti eu dou a bênção e a maldição. Meu Deus, é forte, Jesus. Aleluia. Aleluia. Vocês é quem decide qual deles você quer. Porque Deus não tem meio termo. Deus não tem essa: eu abençoo aqui, tá ruim ali, eu abençoo agora, aí tá ruim depois. Deus diz: eu ponho diante de vocês a bênção e a maldição. Se ouvirem os meus estatutos, os meus mandamentos, e andarem por ele, não desviando nem para a direita nem para a esquerda, as bênçãos correrão. Eita, Jesus. Aleluia. Em ti alcançarão. Glorificado é o teu Jesus nome. disse para o povo ali: ó, a decisão é tua. Mas porém, se não quiseres dar ouvido à minha palavra, não guardares os meus mandamentos, os meus estatutos, e andares nos meus caminhos, Jesus disse também assim: as maldições te alcançarão. É forte, Jesus. Aleluia, Jesus. Porque ele não pode voltar atrás pela palavra dele, a não ser dependendo da minha e da tua decisão. Porque quando o Senhor disse, aleluia, para Ezequiel, vai aparecer a nação antiga. Se eu te disser ao ímpio para se converter no seu mau caminho, e ele não se converter e morrer, a palavra sumiu. Eu não requererei Aleluia. das tuas mãos. Agora, se você não disser ao ímpio, Aleluia, e ele Jesus. morrer, eu requerei o sangue das tuas mãos.
E ele também disse assim: se o ímpio se converter dos seus maus caminhos, todo o mal que disse que iria fazer contra ele, eu não farei. Eu o abençoarei porque se converteu. Então a decisão é minha e é sua. Louvado seja Deus. Aleluia. Quando ele disse assim, ó, se ele decidir se converter a mim e não andar pelos maus caminhos, eu o abençoarei. Aleluias. As bênçãos virão sobre ele. Mas se ele não quiser, a decisão é dele. Jesus disse: ide por todo o caminho e pregai o evangelho a toda criatura. Aquele que tomar a decisão de aceitar a minha palavra, esse será salvo. Mas aquele que não quiser, então a decisão é nossa. Se aceitamos ou não, se queremos ou não. Tem situações na nossa vida que a decisão é nossa e a oportunidade Deus dá. A Bíblia fala que Bartimeu, ouvindo falar que Jesus passava pelo caminho, ele tomou a decisão e disse: eu tenho que gritar aqui, eu tenho que clamar aqui, eu tenho que clamar alto, porque senão ele não me ouve, porque ele estava coberto por uma multidão. E ali a decisão dele foi clamar: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Aleluia a Deus. Então depende de nós, depende ali de Bartimeu dele sair daquela situação. E o Senhor diz: qual é a situação hoje? O que está difícil? Depende do teu clamor, depende de você me buscar, depende de você, porque eu posso fazer, mas a decisão que toma é você. É forte. Eu posso fazer, mas eu quero ouvir, eu quero ver qual é a tua decisão. Bartimeu podia ficar lá sentado na beira do caminho, choramingando e dizendo: oh, Jesus nem veio até mim. Ah, Jesus já passou, eu perdi a oportunidade. Ele poderia estar choramingando: a minha situação não vai mudar mesmo, porque Jesus já passou e eu não estou vendo nada, eu só estou ouvindo. Mas ele tomou a decisão. Em vez da gente ficar choramingando e dizendo: Deus, por que não acontece? Por que desse jeito? O Senhor diz: toma uma decisão. Porque eu